Estamos de volta agora, 20 horas 38 minutos. Ruptura do pilar de sustentação, sobrecarga de lajes, obras irregulares, rompimento de tubulações. Muitas são as possíveis causas para os desmoronamentos de prédios. As tragédias causam ferimentos, mortes e interrupção das atividades de muitas empresas envolvidas, abalando a sociedade brasileira e chamando a atenção de todos para a importância de regras, normas e fiscalização em construções, reformas e manutenções. É esse o assunto desse nosso terceiro bloco. Vamos voltar direto com o Ricardo Ferreira, que é engenheiro civil. Ricardo, gostaria de saber de você, em meio a tantas tragédias, regras mais rígidas para todas as categorias envolvidas, elas são importantes para evitar tragédias? Você tem toda a razão. É importantíssimo ter um regramento, é importante que a gente tenha uma legislação que seja suficientemente rigorosa para cobrar que os serviços técnicos sejam realmente conduzidos por pessoal capacitado. Então, isso é fundamental. Agora, a gente precisa desenvolver uma cultura de manutenção preventiva, que ela é uma cultura social, é uma cultura que todos precisamos ter, em particular nos condomínios, em particular os síndicos. A gente precisa fazer um trabalho de conscientização para que não se postergue algumas intervenções na estrutura, manutenções, que muitas vezes podem se refletir, inclusive, em colapsos parciais ou totais das estruturas, como nós vimos realmente na semana passada em Fortaleza. Em particular, eu estava em Fortaleza na semana passada, estive no local do acidente, e o que a gente observa em tudo que foi divulgado até hoje é que o prédio estava praticamente condenado. O nível de deterioração daquele prédio faria com que ele ruísse muito em breve, independente de intervenção ou não. O que certamente aconteceu pela qualidade dos materiais que a gente observa nos vídeos, que mal as pessoas tocam nos pilares e desplaca grande quantidade de argamassa e não de concreto, é que aquele prédio já tinha passado por várias intervenções, provavelmente feitas por leigo, em que foi retirado o concreto do pilar, não foi dada manutenção adequada em recuperação e substituição das armaduras dos pilares, e o que fez-se foi simplesmente disfarçar o problema. Então, retirou-se o concreto, que é um elemento estrutural e não pode ser retirado sem a reposição, e colocou-se argamassa de revestimento, argamassa de reboco no lugar. É um material completamente inadequado para aquela finalidade, que fez com que o prédio continuasse se deteriorando de maneira bastante intensa, até que ele viesse a colapso. Então, assim, na verdade, a intervenção que foi feita na semana passada, ela só ocorreu porque os próprios condomínios viram que as portas não mais abriam, eles identificaram que as janelas não abriam, eles identificaram que o prédio estava estalando, que parte do revestimento de fachada também estava caindo, já estava desabando. Aí é que procurou-se um apoio técnico, mas já era tarde. Infelizmente, o profissional que lá também interveio não teve condição de fazer uma intervenção mais rápida e segura, e o prédio veio a colapso. Aqui em Goiânia, particularmente, eu respondo pela manutenção de pontes e viadutos aqui de Goiânia já desde 2012. Então, Goiânia é a única cidade de grande porte em que nós fazemos vistoria e inspeção todo ano das 70 obras de arte, ou seja, pontes e viadutos da nossa capital. E temos toda a informação dessas vistorias disponíveis de maneira online no site do CREA Goiás, onde eu sou conselheiro. Então, a gente tenta trabalhar com essa questão da manutenção preventiva. Isso é fundamental. Tem que se fazer as intervenções previamente, em tempo correto, no momento em que elas são mais baratas, para evitar grandes catástrofes. Aqui em Goiânia, particularmente, o Secov Goiás fez uma parceria com o CREA, e a partir deste mês está sendo disponibilizado via Secov, via CREA e Senac Goiás. Então foi feita uma parceria muito forte, muito interessante, com um curso de extensão com foco na gestão condominial. E dentro desse curso, uma parte importante é sobre a questão das inspeções e das manutenções preventivas de engenharia, onde engenheiros vão orientar os síndicos como fazer, o que fazer, quando fazer, que tipo de profissional procurar, para que possa dar tranquilidade não só para o síndico, como para o condomínio,
de uma forma mais ampla, que a estrutura está funcionando de maneira adequada. Isso é fundamental. A gente precisa fazer com que empreendimentos de engenharia sejam tratados como empreendimentos de engenharia, ou seja, por engenheiros. O que hoje acontece muito é que busca-se leigos para fazer intervenção em estruturas. Isso é um perigo para todo mundo. Ok, Ricardo, muito obrigado pela participação. Aguinaldo, qual que é a responsabilidade do síndico para prevenir acidentes como esses? Como bem disse o Ricardo, Lucas, nós temos que trabalhar com as manutenções preventivas. Então, todas elas, todo o cronograma de obras, tudo que tem que ser previsto para que não ocorra esse tipo de situação, nós temos a responsabilidade civil e criminal de estar atuando para que situações como essa não venham a ocorrer com tanta frequência. Então, o síndico tem que estar atento às situações que não consigam, as situações que não levem a esse fim trágico. Doutor Antônio, então o síndico ele pode ser responsabilizado num caso de uma tragédia como esse, um acidente? Com certeza, o síndico pode ser responsabilizado. E nesse caso de Fortaleza, nós vimos que, pelo que eu soube, que o síndico, a nova síndica, ela entrou há pouco tempo, né? Então, nesse caso, pode ser discutido se o síndico anterior, se ele também responde, né? Então, temos que tomar todo o cuidado. É interessante, o nosso colega engenheiro falou aqui, de fazer esse trabalho de manutenção, né? E também, quando você recebe um edifício novo, é importante que aquele síndico eleito, que a comissão de obra, faça uma vistoria em todo o prédio, né? Antes de aceitar o recebimento do prédio, né? Porque nós temos muitos prédios que existem uma série de irregularidades, né? E em razão naquele momento de não ter sido feito essa avaliação. Não é só a parte estética, mas também a parte estrutural. E nosso colega engenheiro sabe dizer isso melhor do que eu, que é interessante que a cada pelo menos 5 anos se faça uma verificação no imóvel, na parte de engenharia, né? E como ele acabou de falar, existe um jeitinho brasileiro, me parece, né? Que tanto, nós estávamos falando aqui da pessoa lá que estava falando como advogado, também na área de engenharia, parece que nós temos esse tipo de prática também, né? Então, o síndico deve se conscientizar disso, né? Da responsabilidade dele, né? Criminal e civilmente. Tá certo. Maíra, qual a dica, qual que é a orientação que a senhora dá para outras síndicas e síndicos aí sobre como ficar atento, né, à estrutura também do prédio? A inspeção é muito importante, como já foi dito aqui. Agora, pegando carona no que o doutor falou, nós síndicos muitas vezes nos deparamos com nossos vizinhos engenheiros qualificados, especialistas, que dão a opinião dele acerca, isso aqui já está funcionando, isso vai durar mais um tempo, isso não é prioridade. Coloque seu CREA. Porque quando eu tenho um advogado amigo, para ele me dar um parecer técnico, eu peço para ele colocar a OAB dele e assinar. Porque opinião, depois, a responsabilidade é do síndico. Não adianta eu olhar e falar, mas meu vizinho que era engenheiro falou que não era prioridade. O outro vizinho, que é muito legal e que também é engenheiro elétrico, eletricista, deu opinião sobre engenharia civil. E o prédio, o condomínio, uma edificação, ela é viva, como nós. Não adianta só o clínico geral. Você vai ao cardiologista, você vai ao pneumologista, ao oftalmologista. Então, num condomínio, nós precisamos, além da análise global, depois buscar especialistas para cuidar de cada assunto. E especialistas que possam assumir legalmente, no CREA depois, o que ele disse. Porque só opinar sem laudar não vale a pena. Não tem respaldo jurídico para o síndico.
Ok, agora 20 horas e 48 minutos. Não temos mais tempo. Gostaria muito de agradecer pela sua presença, Maíra Coelho. Também ao Dr. Antônio Marcos da Silva, ele que é presidente da Comissão de Direito Condominial da OAB Nacional. Também o nosso Agnaldo Eterno, consultor condominial. E via link lá direto de Goiânia, o Ricardo Ferreira, engenheiro civil, que muito contribuiu nessa edição de hoje do Condominial News Nacional.